Olá pessoal, tudo bem? Professor Haroldo Santana, do Instituto Biodesp. Hoje iremos finalizar todo esse processo de escrita do TCC, né? Então hoje nós vamos abordar essa parte da escrita da discussão e da conclusão, que muitas pessoas tendem a ter um pouquinho de dificuldade. Vamos tentar simplificar ao máximo, tentar trazer alguns conceitos práticos que nós utilizamos na hora de escrever, utilizamos na hora de orientar os nossos alunos de pós-graduação e de graduação. Então eu espero que ao final desse vídeo você consiga ter mais praticidade e mais clareza ao escrever o seu TCC, principalmente na seção da discussão e da conclusão. Antes de mais nada, eu preciso de 3 favores para você conseguir ficar conectado com a gente e atualizado. Então, primeiro, eu preciso que você se inscreva no nosso canal. Segundo, eu preciso que você dê o joinha dizendo que curtiu, né? Isso é interessante para a gente. E também que você ative o sininho das notificações. Aí então você vai estar extremamente conectado conosco. E também é muito importante que você passe o feedback dos vídeos, né? Vocês comentem. A gente recebe inúmeros e-mails e comunicados pedindo outros temas, elogiando e até mesmo criticando. A gente sempre está tentando melhorar. Então, não esqueçam de fazer isso. Para dar continuidade agora às 5 dicas, não se esqueçam. Peguem um papel, uma caneta ou então salvem o vídeo na sua pasta do YouTube para você pegar essa mensagem e não esquecer nunca mais. Ok? Vamos para os slides e aí a gente vai continuar o nosso bate-papo com as 5 dicas. Um forte abraço. Pessoal, dando continuidade então às nossas 5 dicas, entramos aqui na parte dos slides. Primeiro recado que eu dei na sessão anterior, né, na aula anterior, é sempre manter a calma, que o TCC vai dar certo. Então vamos tentar tirar um pouco, né, desse estigma do TCC, porque com a prática e com seriedade tudo sempre vai dar certo. Então, antes da gente entrar nas 5 dicas, só um breve relato, né? A discussão é o local do artigo que abriga os comentários sobre o significado dos resultados. Ou seja, é onde você vai ali tentar esclarecer o porquê dos resultados que você encontrou na sua abordagem. É a comparação com outros achados de pesquisas, ou seja, você vai confrontar com pesquisas anteriores. E também, a partir daí, você vai dar o seu posicionamento, você vai fazer as suas inferências sobre o assunto. Então aqui é onde você vai realmente mostrar que você domina o tema que você decidiu abordar na sua pesquisa. Dica 1, pessoal, a introdução da discussão, né? A gente já falou de introdução na aula anterior e agora a gente entrou na parte da discussão, sendo que a própria discussão ela tem a sua parte introdutória, né? Essa parte introdutória geralmente você vai utilizar para realçar, no caso com poucas palavras de forma concisa, os principais achados do seu trabalho. Então ali você não vai precisar repetir todos os resultados, já que o resultado ele é expresso em uma outra seção do seu trabalho. Então ali nessa parte inicial da discussão, você vai trazer brevemente as partes mais importantes dos seus resultados, criando ali um elo com o objetivo do seu trabalho. Então vamos dizer que no primeiro parágrafo você vai trazer os principais resultados e também vai criar um elo desses resultados com o objetivo do seu estudo. Nesse trecho também você vai criar uma ponte para dar continuidade ao texto, ou seja, você vai ter que deixar ali um gap para você vir linkando a interpretação dos resultados, confrontando com as outras pesquisas existentes. Então você tem que criar um meio campo ali, um elo de ligação entre os seus principais achados e o que você vai trazer posteriormente ao decorrer da escrita do seu trabalho. A dica 2, a gente já entra nessa parte do desenvolvimento da sua discussão, né? Haroldo, como que eu faria a continuação, né? Já que no primeiro parágrafo você já deu a dica anterior, e como é que eu escrevo essa parte do desenvolvimento da discussão?
A primeira coisa, que é um erro comum que as pessoas cometem, né, é achar que discussão é o lugar de fazer fofoca. Então as pessoas ficam tentando somente encontrar limitações nos estudos anteriores e fica aquele disse-me-disse, né, que todos os autores cometeram erros. É claro que você vai utilizar uma estratégia similar, mas você tem que aproveitar esse momento do desenvolvimento da sua discussão para realçar os pontos relevantes do seu trabalho, né? O que o seu trabalho tem de bom realmente a oferecer para o ambiente científico e para o ambiente clínico. O que você utilizou para contornar as falhas dos estudos anteriores. Então, ao invés de você somente ficar falando mal dos estudos existentes, você vai trazer ali o que você conseguiu contornar e amarrar no seu estudo para melhorar e evitar as falhas cometidas pelos autores anteriores. Então, aí seria uma estratégia adequada, né? Você vai utilizar também esse desenvolvimento da discussão para fazer uma interpretação comparativa. O que seria isso? Você vai realmente comparar os seus resultados com os estudos anteriores. É claro que essa comparação não tem que ser uma comparação vaga. Você tem que realmente comparar os seus resultados com estudos que adotaram metodologias similares à que você realizou. Porque aí sim o motivo, né, e a habilidade de comparação vai ser desenvolvida de forma adequada. Na dica 3, a gente está ali na parte de discussão dos resultados, né? Então, Haroldo, você disse na sessão anterior como seria o desenvolvimento e agora você está tentando explanar como seria a discussão dos resultados. Nessa parte da sua discussão, você vai comparar os estudos similares e, claro, se houver semelhança, fica muito mais tranquilo de você escrever, de você desenvolver isso nesse parágrafo. É claro que nem sempre, né, todos os estudos serão semelhantes aos resultados que você encontrou no seu estudo. Então, quando você encontra discrepância nos resultados, cabe a você esclarecer o porquê, né? O que pode ter causado essa discrepância. Por que no estudo do fulano ele encontrou um resultado X e no meu estudo, que foi uma metodologia similar, eu encontrei um resultado Y. E aí você vai ter que utilizar um embasamento teórico para tentar justificar essas diferenças. Isso aí necessita de bastante leitura e acesso à informação. Por isso que a gente falou na aula anterior que você tem que fazer uma boa gestão dos artigos que você vai utilizar. Nessa parte da discussão, cabe a você selecionar os melhores artigos para utilizar nessa fase. Os artigos que têm uma qualidade metodológica adequada, que possuem métodos similares ao que você utilizou, métodos de preferência mais rebuscados, para aí sim você utilizar de forma clara esses artigos. Lembrando que, pessoal, quando a gente fala de gestão de artigo, a gente está falando também para ser conciso na seleção. Eu não preciso trazer 10, 20 artigos para fazer essa parte de discussão dos resultados. Eu vou selecionar ali os melhores. Com relação à quantidade, cabe a você, né, dar uma lida, buscar qual revista ou qual banca vai avaliar e ver quais são os critérios que eles utilizam em relação à quantidade de artigos que você vai utilizar na discussão. Por isso que a leitura, mais uma vez, ela vem sendo bem clara aí que a importância dela. Com relação à dica 4, a gente já está na parte final da discussão, né? Vamos dizer que a discussão tem ali 5 parágrafos. Então, o primeiro parágrafo vocês viram na dica 1, né, que é a parte da introdução da discussão. Ali, o segundo, terceiro parágrafo vai entrar no desenvolvimento da discussão. A gente pode ter o segundo, terceiro e quarto parágrafo, isso vai variar um pouco. E ali no penúltimo parágrafo e o último parágrafo, a gente vai entrar na parte de limitações e recomendações. As limitações
cabe ao autor, ao pesquisador, ele fazer uma autoavaliação do seu trabalho e deixar de forma clara e sinalizada quais foram as limitações que ele teve durante a sua pesquisa, durante a sua abordagem metodológica. Porque isso passa credibilidade para o revisor ou para a banca avaliadora. Fica muito mais confiável o pesquisador que declara as suas limitações do que aquele pesquisador que tenta de forma proposital esconder as limitações e no futuro o revisor ou a banca acabar observando, né, verificando essas limitações. Então você perde um pouco de credibilidade. Cabe a você sinalizar isso de forma clara no texto. E também vale ressaltar que você não vai trazer todas as limitações mínimas do seu trabalho. Você vai trazer as principais que realmente podem ter influenciado nos resultados do seu estudo. Com relação às recomendações, né, você vai trazer também na parte final ali da sua discussão, baseado na metodologia que você utilizou, né, e na literatura que existe, o que pode ser feito no futuro para trazer uma abordagem melhor, mais confiável, mais rebuscada sobre o tema que você abordou no seu trabalho. Será que outra instrumentação pode ser mais adequada para fazer essa pesquisa? Será que é possível fazer essa pesquisa de uma forma com mais qualidade? Então você vai trazer a sugestão, porque isso vai, vamos dizer que retroalimentar, né, o mundo da pesquisa. Você vai reiniciar um novo ciclo, uma nova abordagem. Então isso aí também tem que ficar de forma clara ali no, vamos dizer, no penúltimo e último parágrafo da sua discussão. E aí a gente entra no famoso grand finale, né, que seria a conclusão do seu trabalho. Antigamente a conclusão ela vinha junto com a discussão ali no final, né? Em alguns trabalhos hoje, em algumas revistas, em algumas bancas, ela vem numa seção separada. Então aqui a gente adotou a conclusão como uma seção separada, que seria ali a última seção antes das referências bibliográficas. Então a conclusão, apesar de parecer ser muito fácil, né, muitas pessoas acabam cometendo erros clássicos, como achar que a conclusão é um resumo do seu trabalho. Ela não é o resumo do seu trabalho, né? Ela ali é o ponto final do seu trabalho. Você vai elaborar a sua conclusão baseado nos resultados e na discussão apresentada ao longo do seu trabalho. Então ali vai ser o resumo, não chega a ser um resumo, né? Mas ela é o apanhado geral do seu trabalho. O que você realmente concluiu baseado ao longo da sua pesquisa. Então ela tem que ter características de dedução, né? Você tem que ter ali ideias claras e concisas. Um erro clássico também, as pessoas tendem a repetir os resultados. Na conclusão, você não vai repetir resultados e também não vai trazer nenhum resultado novo. A conclusão é baseada no que você escreveu ao longo do trabalho. E ela deve ter uma ligação direta com o seu objetivo. Então você vai concluir baseado no seu objetivo e também com a relevância do seu estudo, né? Qual é a aplicação do seu trabalho? Qual é a aplicação prática do seu trabalho para aquele público X? Então você lá na introdução você deixou claro que o seu trabalho é relevante para uma determinada aplicação, correto? Então na conclusão você vai mostrar que, baseado nos seus resultados, o seu trabalho ele é aplicado para determinado fim. Então, na conclusão ali você vai deixar isso bem claro, não precisa ser uma coisa extensa, né? Como a gente falou ao decorrer dessas dicas, tem que ser sempre um texto conciso, um texto claro, que gere atenção e também gere informação. Então, galera, finalizo aqui o nosso bate-papo de hoje, né? As 5 dicas para você escrever melhor a sua discussão e conclusão do seu TCC, do seu artigo. Como sempre, né, o Instituto Biodesp preza, né, por benefícios para os nossos alunos, os nossos amigos. Então eu espero que ao final desse vídeo você tenha realmente melhorado um pouquinho a sua concepção com relação à escrita da discussão, à escrita da conclusão. É claro que a gente tentou simplificar ao máximo, né? Escrever um TCC é algo muito complexo, mas a gente pegou as principais dúvidas dos nossos alunos, as principais críticas que nós fazemos ao revisar um trabalho científico, né? Um artigo, a um TCC.
e acredito eu que a gente tenha conseguido atingir o nosso objetivo final. Um forte abraço e agora a gente vai ter uma outra direção nos próximos vídeos do Instituto Biodesp. Até a próxima!